Gente, meu nome é Jaime Ribeiro, né? Como o Carlos aqui falou, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Queria dizer que as terças-feiras é o dia que geralmente eu venho, então a quarta-feira hoje aqui é um dia um pouco diferente, né, Carlos? E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, um tema de uma amplitude enorme, e que nos traz muitas reflexões. Eu estava aqui agora observando o jovem senhor que está aqui na nossa frente, e foi mais ou menos nessa idade a primeira vez que eu fui a uma casa espírita. Estudava numa escola confessional, e sempre que eu ia com os amigos às instituições religiosas tentando fazer algum tipo de conexão, eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, sempre sentia que aquela conversa não era para mim, aquela forma de falar não conseguia alcançar o meu coração. E um belo dia eu cheguei numa casa espírita, assisti uma palestra com a minha avó, saí do colégio, fui para a casa da minha avó. Chegando lá, ela tinha uma atividade na casa espírita, no Missionários da Luz, lá em Recife, sou pernambucano, e daí a minha avó sabia que eu comia muito, né? Eu era um garotinho que comia bastante. E ela tinha duas opções: me deixar em casa e correr o risco de, quando voltar, não ter mais nada na despensa, eu ter realmente comido a despensa dela toda, ou me levar para o centro. Felizmente, ela não arriscou muito e me levou para o centro. Chegando lá no centro, assisti a palestra, fiquei encantado com os ensinamentos, que era uma palestra sobre o que é o Espiritismo, o curso que provavelmente esse curso que o Regis acabou de falar, da casa, é fundamentado em boa parte no que é o Espiritismo, que é esse livro bem interessante de Kardec, que tem 3 debates, e aquilo me tocou profundamente. Falei, era isso aqui que eu estava procurando e eu não sabia. Então a gente vê o quanto a doutrina espírita tem essa capacidade atemporal de tocar corações, independente da cronologia da idade que nós temos. E muitas vezes nós subestimamos. Bom, mas vamos lá para o nosso tema. Chega de salmão, da minha chegada na casa espírita, e vamos falar sobre o destino da Terra, as causas da miséria humana, que estão dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Queria pedir licença a vocês para ler a abertura desse capítulo, que eu anotei aqui, que via de regra, eu não faço muita leitura quando eu estou falando, mas é um pequeno texto aqui do Evangelho de João, que eu queria trazer para vocês, para a gente poder fazer a reflexão em conjunto com o conteúdo. O trecho diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Evangelho de João 14, 1 a 3. Outro dia esse trecho caiu no Evangelho no Lar, na minha casa, e a primeira frase ficou tinindo na minha cabeça de uma forma muito especial. Essa frase: não turbe o vosso coração, não se perturbe, não agite o vosso coração. Não turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu pai. E não foi impossível de notar que esse trecho, ser um trecho do Evangelho de João, tem uma característica muito peculiar. Uma característica do Evangelho de João que está tão bem
estudado e disseminado num livro chamado Evangelho de João, que acabou de ser lançado pelo nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias, e que faz uma análise profunda, versículo a versículo, deste livro. E o Evangelho de João tem uma característica muito peculiar em relação aos 3 outros evangelhos. É que é um evangelho, eu usaria a palavra místico. Ele não trata dos fatos comuns da vida de Jesus, da sua rotina cronológica, não fala de pessoas encarnadas. Ele fala de um Jesus espiritual. Ele fala da espiritualidade que há no Cristo. Além disso, João, o evangelista, morava com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Até o final dos dias, até quando ele foi para Efésio, quando ele morou, onde ele desencarnou, ele morava com a mãe de Jesus. Não é à toa que o Evangelho de João tem essa característica afetiva na sua estrutura. Uma característica que provavelmente muito influenciada por uma mãe que conheceu a realidade de um filho quando era criança, quando era jovem, conhecia fatos de Jesus que nenhum outro evangelista poderia conhecer. Além disso, quando João escreveu esse evangelho, ele já tinha mais de 90 anos. Com os 90 anos, ele conseguiu observar muita coisa que aconteceu no cristianismo primitivo. E por meio dessa observação, misturada com os apontamentos de quem mais nos conhece. Tem alguém que conhece mais a gente do que a nossa mãe? Eu sei que as esposas agora devem estar olhando assim e falando, a esposa conhece mais. Será? A nossa mãe tem acesso à toda a nossa estruturação, tanto física como psicológica, e foi capaz de testemunhar vários momentos da nossa vida. E João teve esse privilégio de beber diretamente na fonte de Maria sobre esse conhecimento acerca do Cristo. Não é à toa também que esse evangelho, que se diferencia bastante dos outros 3, não só por esse motivo de não trazer esses apontamentos cronológicos da vida de Jesus, ele fala sobre o futuro. Ele fala sobre o legado que o Cristo deixaria para cada um de nós, para a humanidade. Que Jesus era esse que ia permanecer? Que Jesus era esse que ecoaria nos nossos corações ao longo dos séculos e que transformaria e tinha por objetivo transformar toda a humanidade, vinha para salvar, mas vinha para salvar porque vinha com um processo de transformação individual, transformação coletiva. Vocês notem também que a ciência evoluiu bastante ao longo dos últimos 100 anos em especial. Nós estamos dando saltos científicos nos últimos 10, 20 anos. A ciência evoluiu de tal forma que nós agora temos nomenclaturas para vários tipos de doença, agora tem várias nomenclaturas. As coisas agora são mais detalhadas, as coisas agora recebem mais, mais refinamento em como as chamamos. Até o café recebeu esse tipo de refinamento. Você olha hoje, antigamente você ia no centro de São Paulo e pedia um café, você só pedia um café. Todo mundo entendia o que era um café. Se você chegasse aqui embaixo e pedisse eu quero um café, era um café. Hoje eu estava na cafeteria, agora há pouco, com um amigo do trabalho, e na hora de pedir um café foi bem confuso. Porque o café agora, para você pedir um café, você precisa agora dizer se o café é curto, longo, expresso, coado, macchiato americano, se é carioca, se é frappuccino, se é gelado, se é prensado e que tipo de café. Até o café passou por um refinamento de descrição que é um refinamento que é muito justo para nós. A língua humana precisa ser um pouco mais aprofundada para detalhar as emoções. O café
conseguiu fazer esse detalhamento. Mas algumas palavras no nosso vocabulário ainda são ditas para expressar várias coisas. Uma delas é o amor, que nós chamamos várias coisas de amor. O amor pelo time de futebol, o amor pela mãe, o amor pelo filho, o amor pela esposa. Imagina você comparar o seu amor com a sua esposa, que você tem 20 anos de casado, que já passou cada coisa assim, que você não pode nem contar as coisas que você já passou, comparar com o amor adolescente de 15 anos de idade, aquele amor platônico, aquele amor de eu não consigo viver sem você, eu não consigo estar sem você, eu vou te escrever cartas, te mandar mensagens o dia inteiro, dançar músicas no TikTok por você, ou fazer vários stories, todos marcando o seu arroba. Imagina comparar o meu amor pela minha esposa, que me deu a minha filha, e que quando eu olho a minha filha, eu sei que 50% dela está ali, e que aquilo ainda é o fruto do nosso amor, com o amor que eu tinha quando eu tinha 13 anos de idade e ficava dentro do ônibus pensando em como eu iria conquistar aquela moça. O amor ao time de futebol, o amor ao café, o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, o amor do esposo, o amor do adolescente. O amor possessivo, o amor dependência emocional, que é chamado de amor, mas nada tem de amor, que é obsessivo, tóxico, que nos leva para os piores tipos de situações emocionais, são misturados por uma única palavra, e nem sempre foi assim, né? No passado, os filósofos gregos definiam o amor de uma forma mais refinada, como o amor de Jesus, por exemplo, que já não pode nem se comparar ao meu amor pela minha esposa, pela minha filha, porque era o amor ágape, o amor que falava-se em transcendência pela humanidade. A palavra mundo também é um tipo de palavra que expressa várias coisas nesse sentido. O que são mundos? Planetas. O que são mundos? Visão, a forma como a gente vê alguma coisa, que alguém diz, esse é o meu mundo. Quando você entra na sua casa e mostra seus livros, mostra o seu escritório, mostra alguma coisa que você tem, mostra a cozinha que você adora, mostra qualquer coisa, o teu jardim, a tua quadra de esportes. Você mostra o teu mundo como se estivesse mostrando uma parte da tua vida. Ou a tua bolha social, quando você fala, no meu mundo ninguém vai votar em fulano, ninguém vai votar em cicrano. O teu mundo também é a tua bolha social, o teu mundo é a forma como você enxerga a vida. O teu mundo é tanta coisa que se fala sobre o mundo que fica até difícil a gente saber o que é mundo no final das contas. E quando a gente fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, que há muitos mundos em sua definição, esses mundos que são de várias formas definidos para se falar de tanta coisa, nos faz pensar de que mundo é o mundo que vivemos, que plano é esse? Esse mundo de provas e expiações. Todo mundo aqui sabe que está vivendo no mundo de provas e expiações, né? Quem reencarnou antes, os mais jovens, vocês sabem que estão no plano de provas e expiações. Já deu para perceber que tem dor, tem alegria, tem gente bacana, tem gente não tão bacana, tem gente que ajuda, tem gente que atrapalha, tem gente que atrapalha dizendo que está ajudando e ajuda dizendo que está atrapalhando. Já deu para perceber das características desse mundo, das misérias que acontecem aqui nesse plano. Mundo de provas e expiações. Mais um livro, Livro dos Espíritos. Lá, no Livro dos Espíritos, tem, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, fala um pouco sobre o detalhamento dos mundos, da classificação que os espíritos trouxeram àquela época que Allan Kardec estava estruturando a doutrina espírita, para que nós tivéssemos acesso a esses conhecimentos de uma forma mais codificadas, juntas, simplificadas, de uma forma mais acessível para que nós pudéssemos estudar todos os temas da humanidade. E nessa classificação, este mundo aqui é um mundo de provas e expiações. Existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos felizes. Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro
dos espíritos. Conhecimentos muito interessantes para se olhar, para poder saber exatamente onde nós estamos situando. Afinal de contas, nós precisamos conhecer a nossa casa, precisamos saber também onde vamos morar, precisamos saber também quais são as nossas possibilidades e por que nós devemos construir essas possibilidades para nos tornarmos pessoas melhores. Os espíritos dizem já há um bom tempo que estamos num processo de transição planetária. Essa transição planetária capacitaria este mundo, este plano, a se transformar em um mundo de regeneração. Um novo mundo. Um mundo onde as pessoas seriam mais felizes do que hoje elas são. Mas como eu vinha falando, já deu para perceber que este plano aqui, como diz no nosso capítulo estudado hoje, mostra que a Terra é um hospital, uma penitenciária e um pantanal ao mesmo tempo, usando as palavras do próprio livro. No hospital, o que nós encontramos além dos médicos? Para ninguém falar os médicos aqui, só para contrariar e para poder colocar o antagonismo na fala. Encontramos doentes nos hospitais, costumeiramente. Nas penitenciárias, além das pessoas que cuidam dos presos, encontramos pessoas que cometeram alguns crimes contra a sociedade. No Pantanal, provavelmente, no Pântano, vou usar, não no Pantanal, para ninguém pensar que eu estou falando da Juma, da novela, que deve ter um monte de gente que está doido para ir para casa para não perder o capítulo da novela hoje. Encontramos lama, encontramos areias movediças, encontramos jacarés, onças e coisas que possam nos ferir. Aqui na Terra é assim. Aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, onde as misérias humanas parecem tão nítidas, e onde nós ainda estamos o tempo todo aprendendo e dizendo, nossa, como o caso agora da notícia que nós tivemos essa semana, que vimos um médico dentro de um hospital cometendo o pior e mais abominante dos crimes que uma pessoa pode cometer contra um outro ser humano, se não o pior, mas um dos piores. Que humanidade é essa? Bom, nós já percebemos que essas misérias humanas, que essas coisas acontecem aqui na Terra. Não é verdade? A gente já viu que temos grandes dificuldades de se encaixar com algumas formas, com alguns comportamentos, com alguns conteúdos e maneira como algumas pessoas ou grupos sociais se comportam. Mas é importante lembrar, gente, que além de classificação dos mundos que nós falamos, esses mundos são classificados exatamente pelos seres que aqui habitam, pelos seres que aqui estão, pelos seres que lá estão, pela forma como as pessoas se comportam. Então, aquela palavra mundo que definia planeta, para o pessoal que está aí na internet, aquela palavra mundo que definia também o mundo, sistema planetário, uma grande sociedade, também é o mundo definido pelo conjunto de pessoas que aqui estão. No mundo de provas e expiações, são os espíritos imperfeitos. Todos nós que estamos aqui, a não ser que tenha algum missionário encarnado aqui, que eu não estou vendo e não sei, então, perdão missionário se estiver aqui e eu não o reconheci, que não tem como reconhecer um missionário só olhando para ele ou uma missionária, somos espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem da escala espírita. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, também, com a ajuda dos espíritos, fez uma escala para definir todo o processo de evolução espiritual até a perfeição, ou até o ponto de nos tornarmos Cristos. A partir daí, segundo a própria Revista Espírita, se mostram que existem outras fases e escalas ou formas de falar sobre isso, que a partir de nos tornarmos Cristos, já deixamos de ser co-criadores em plano menor, como somos agora, e como André Luiz fala no seu livro Evolução em Dois Mundos, e passamos a nos transformar em co-criadores em plano maior, passamos a lidar com mundos, mais uma vez, com sistemas, com ecossistemas, com coisas muito maiores. Espíritos da terceira ordem, característica, está lá, predominância da matéria sobre o espírito.
Predominância do interesse sobre as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Para onde nós estamos indo e onde devemos olhar? Para nos tornarmos espíritos da segunda ordem. Nos tornarmos espíritos bons. Espíritos que já têm uma característica um pouco diferente. Predominância do espírito sobre a matéria. A influência da matéria já não tão grande assim sobre o espírito já dominando. Ainda não sem qualquer intervenção, mas uma completa lucidez da forma como nós lidamos com o mundo material. Curioso, né? Curioso que nós estamos nos preparando para essa transição planetária. Um amigo certa vez me perguntou: Jaime, é tanta coisa errada nesse mundo. Tu já abriu o TikTok? Tu está olhando o que tem acontecido nas redes sociais? Você tem conta no Twitter e viu o ódio que está lá no Twitter? Você tem WhatsApp familiar e viu como as pessoas estão brigando? Essa regeneração vem mesmo. Eu estou em dúvida se essa regeneração vai vir. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, a regeneração vai vir, mas o que importa mesmo é que você garanta que você esteja regenerado. Cada um que lute. Precisamos, cada um de nós, buscarmos a regeneração, porque o progresso é inevitável. A lei do progresso acontece independente da nossa vontade, da nossa imaginação, do nosso querer, ou da nossa percepção de mundo a partir da nossa bolha, que a gente chama de mundo. Mas deu para perceber que tem uma coisa atrasada, né, gente? Tem uma coisa que parece que não está impulsionando tanto esse crescimento. Estamos em 2002, observando movimentos sociais, análises de mundo, polarizações políticas, sociais e brigas, pessoas se matando por conta de política, o meio ambiente ainda sendo uma questão, pessoas questionando se o meio ambiente está sendo agredido ou não. A gente agride o meio ambiente todos os dias, desde que a gente se entende por ser humano, por questão de sobrevivência, depois por ganância, depois por ignorância, e depois por tanta coisa, mas a gente ainda tem dúvidas sobre isso. Mas tem muita coisa que precisa melhorar. Mas sabe qual que é a boa notícia? Para você não achar que está tudo meio complexo, tá? O mundo está melhorando. Esse imaginário que temos de que o mundo hoje é pior do que o mundo de ontem é um efeito da nossa bolha impulsionada pela mídia. Não a mídia que destrói, nem eu sou nenhuma pessoa que faz apologia de que a mídia não funciona, pelo contrário, eu acho que faz parte da nossa natureza social. Mas nós somos impulsionados e influenciados o tempo todo, inclusive hoje com o mecanismo das mídias digitais, por notícias negativas. Mas vocês sabiam que o açúcar hoje mata mais do que a pólvora? Vocês sabiam que hoje desencarnam mais pessoas por excesso de comida do que pela ausência dela? E que a fome, onde existe, ainda é um subproduto do egoísmo e da corrupção humana? Não é um problema de comida, mais como tinha antes, que era peste, eram problemas de desenvolvimento da tecnologia da agricultura. Hoje em dia nós já temos comida suficiente para toda a humanidade. No ano que eu nasci, que eu não vou dizer aqui agora para vocês não se assustarem, mas nos anos 70, é melhor assim, né? A mortalidade infantil era de 28%. Hoje, anos atrás, a
A mortalidade infantil já estava na casa dos 3%, e eu estou falando aqui no Brasil porque em alguns lugares ela é próxima de 0%. A chance de uma criança como eu, que não sou mais criança, não olha para minha cara, mas a chance do Little Jaime, do garoto Jaime, não estar aqui hoje falando para vocês era de 30%, e teria uma outra pessoa aqui, eu estaria reencarnado aqui ou em algum outro mundo, ou participando de algum outro centro onde pessoas estivessem também aqui, tentando novamente reencarnar. E hoje, além o açúcar matar mais que a pólvora, além de o suicídio matar mais do que todos os conflitos armados, guerras, ações terroristas e todos os crimes que são executados por armas, mostra que a humanidade evoluiu, mas ao mesmo tempo mostra que nós ainda temos uma tarefa individual para executar. Nós controlamos o açúcar que comemos. Nós podemos observar melhor a nossa juventude que tem cometido suicídio. Nós podemos nutrir a nossa alma, a nossa vida com o Evangelho, com Deus, com bons amigos. Porque mesmo no nosso mundo, aqui dentro deste mundo de provas e expiações, já ficou muito claro que existem outros mundos aqui dentro mesmo. Quer que eu mostre para vocês? Antes da gente concluir. Quem já passou por maus relacionamentos e hoje vive um bom relacionamento, provavelmente sabe que hoje vive em outro mundo. Quem já passou por péssimos empregos, com péssimos chefes, assediadores, desrespeitosos, e hoje trabalha num lugar bacana, ou montou seu próprio negócio e trata os seus funcionários com dignidade, vive em um outro mundo. São vários mundos dentro do mundo. Pessoas que nós andávamos antigamente com elas, pessoas que só nos convidavam para assistir um jogo, beber, jogar, fazer nada, mas que eram incapazes de nos chamar para as melhores coisas. E quando você disse na terça-feira ou na quarta que estava vindo aqui ouvir o Evangelho, vir ao centro, se conectar com Deus, provavelmente teve alguém que se soube, estranhou. São mundos dentro dos mundos. Mundos que nós escolhemos. Mundos que nós podemos atrair para perto de nós. Esses mundos estão disponíveis para a nossa vida, mesmo dentro desse plano de provas e expiações, mesmo observando todas as misérias humanas, mesmo ainda vivendo nessa dúvida sobre o plano de regeneração, nós podemos atrair mundos melhores para o nosso mundo. E a possibilidade de atração desses mundos melhores está extremamente relacionada ao quanto nós fazemos o mundo do outro ser melhor. Fazendo o mundo do outro ser um mundo melhor, nós estaremos construindo um mundo melhor para cada um de nós. Não carregando aqueles mundinhos do Pequeno Príncipe, mini-mundo, onde ele estava sozinho, que tinha um rei, que tinha uma flor. Mas um mundo que amplie o nosso coração, que caiba muita gente. Um mundo que possa atrair pessoas boas para perto. E que essas pessoas boas possam conviver dentro desse mundo, desse coração, dessas moradas que nós agora podemos construir. Não esperando o futuro, não esperando a regeneração, mas vivendo em um coração regenerado em Cristo, em Deus, amparado pela espiritualidade superior, e que está ao nosso alcance, por meio do conhecimento da doutrina espírita. Vamos ler livros? Para relembrar e finalizar, o Evangelho de João, Haroldo Dutra Dias, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obreiros da Vida Eterna com a história de Asclépios, e tantos outros que nós podemos alcançar tão perto das nossas mãos, para podermos amparar esse mundo também com